Bom, e só para deixar claro, o ICMS sobre a gasolina muda nesta quinta-feira. A nova medida deve elevar o preço médio do combustível no Brasil. O tributo vale para todos os estados, passará a ser cobrado com uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o secretário da Fazenda do Mato Grosso, Rogério Galo. Secretário, como vai? Mais uma vez, obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Adriana e Thiago. Bom, secretário, claro que a preocupação é com o consumidor, que terá um reajuste no preço dos combustíveis, mas no âmbito dos estados. Essa era uma mudança realmente necessária? O que favorece os estados nesse caso? É importante voltar um pouco atrás, Thiago, mas fazer um breve relato rápido, né? Nós vivemos uma polêmica aí nos últimos 2 anos com relação aos combustíveis, muito derivado do aumento de preços na cotação do barril no mercado internacional. Esse movimento ele se intensificou de 2021 para 2022 e nós tínhamos um modelo de ICMS que cobrava sobre uma alíquota sobre o valor do produto na bomba. Então, o diesel e a gasolina subiam, tinha uma alíquota em cada estado, não era uniforme, tinha estados que praticavam até 30% na gasolina e tinham estados que praticavam 12% no diesel. Nós tínhamos uma variação muito grande de alíquotas Brasil afora. Então, conforme variava no mercado internacional, a Petrobras fazia os seus repasses aqui para manter o preço de paridade internacional e, consequentemente, também havia um rebote do ICMS nas bombas em função de ser uma participação proporcional por alíquota. E essa discussão chegou em junho de 22 no Congresso Nacional, que determinou que a partir de 2023, ano que nós nos encontramos aqui, houvesse a mudança da cobrança do ICMS sobre o diesel e sobre a gasolina, sobre o derivado de petróleo de um modo geral, também abrangendo o GLP. Mas diesel e gasolina afetando bastante aí aqueles que se locomovem, que passasse a ser uma unidade monetária, né, por litro de gasolina ou de diesel. Portanto, esse movimento que nós fizemos, e detalhe, tem que ser uniforme em todo o território nacional, quer dizer, uma alíquota única. É um movimento muito importante que foi feito para os estados e um movimento muito importante também para os consumidores, já que os consumidores, a partir de agora, terão previsibilidade, os distribuidores e também a Petrobras. Inclusive, foi algo muito trabalhado, inclusive pela Petrobras, pelo IBP ao longo do tempo, o Instituto Brasileiro do Petróleo, que reivindicava essa adoção. E a partir de agora, nós também, dos estados, temos previsibilidade. E a lei menciona que, para que haja alterações, ela tem que respeitar no primeiro ciclo 12 meses, quer dizer, só vai poder alterar daqui a 12 meses, e depois os reajustes subsequentes poderão acontecer apenas semestralmente, quer dizer, assegurando transparência e previsibilidade. Por que transparência também? Porque agora o contribuinte e o consumidor, ele sabe exatamente quanto ele está pagando por litro. Antes era uma conta muito complexa, que era um percentual sobre o litro, feito em substituição tributária pela Petrobras, e muitas vezes havia ainda incidência cumulativa e causava, assim, uma distorção, vamos dizer assim, no mercado. Foi importante essa medida e ela não só foi adotada até agora em função de não ter havido uma regulamentação e em função de que nós tínhamos entre os estados uma diferença, porque, imagina, no Amapá você tem um valor do produto na bomba e uma alíquota distinta. E no Rio Grande do Sul você tem outra realidade. Quer dizer, como você vai fazer uma alíquota uniforme? Por isso que era muito difícil. Alguém teria que ganhar e outro eventualmente perder. E nós conseguimos, então, fazer um cálculo médio ali que chegasse, que alguns estados, obviamente, vão ter perdas, mas no conjunto fica uma média que para o bolso do contribuinte foi o mais atenuado possível. Eu diria para você que no diesel, por exemplo, em Mato Grosso, se fôssemos aplicar desde o início do ano a alíquota ad rem, seria uma alíquota de R$ 1,06 para cada litro de diesel. E nós estamos aplicando, desde 1º de maio, o valor de 94 centavos por litro. Então, esse primeiro momento pode dar um choque em alguns estados, mas do ponto de vista estrutural, é fundamental que tenhamos essa alteração
que foi feita agora em função das leis complementares 192 e 194 e também em decorrência da atuação do Supremo Tribunal Federal e dos governadores que tiveram a sensibilidade também de fazer com que essas alterações chegassem a um acordo. Porque tudo que nós estamos falando agora que está entrando em vigência também decorre de um acordo que foi firmado no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e também do ministro André Mendonça para que nós chegássemos a bom termo, tanto no diesel quanto na gasolina, com uma alíquota nacional e uniforme com relação ao valor por litro e não mais um percentual que oscila sobre o preço de bomba. Então, acho que é um ganho, tanto para os estados, para os entes federativos, mas muito mais para o Brasil, que vai ter previsibilidade aí ao longo do tempo e não vai ficar numa gangorra, né? A cada aumento na bomba, havendo um aumento também subsequente do ICMS. Certo. É uma vitória, de fato, do consumidor. Perfeito. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Inicialmente, os estados pleiteavam uma alíquota fixa mais alta do que a que está sendo adotada agora. Isso significa que vai ter alguma perda aí para o caixa dos estados? É possível que sim, Diogo. Alguns estados, de fato, vão ter queda de arrecadação, né? Eu digo isso, sobretudo, no diesel, que tinha alguns estados que praticavam alíquotas de 17% e tinham, em função do seu distanciamento logístico dos centros fornecedores de combustível, tinha um preço de bomba maior. Então, esses estados, sim, devem ter algum baque, porém, já é um custo, né, e um impacto que a gente considera que, para esse exercício, está absorvido. O que não foi absorvido, Diogo, é bom lembrar, foi aquela redução a forceps ocorrida no segundo semestre do ano passado, em que houve um congelamento do ICMS sobre diesel, exatamente sobre diesel, em função da média móvel do valor dos últimos 5 anos. Né? Então, quer dizer, você tinha um preço de bomba do diesel de R$6, quando você pegava a média dos últimos 5 anos, dava um valor de R$4. Houve uma perda muito grande, uma perda em torno de 45 bilhões, e que se chegou também, como eu mencionei, a um acordo no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, há um acordo com a União no valor de 27 bilhões de reais e, nesse momento, inclusive, está em homologação pelo plenário do Supremo. Mas algum estado experimenta a perda, sim, mas no conjunto o que nós enxergamos é essa estabilidade para o futuro, de tal modo que nós não vivamos mais essa alternância, né, de valores na bomba e tendo que a todo momento ser surpreendidos e ficar naquela polêmica, naquela espiral sem fim com os distribuidores, com também as refinarias e, sim, especificamente a Petrobras em relação à política de preços. Ganha o consumidor. Luiz Felipe Dávila. Secretário, bom dia. O consumidor vai ganhar, que vai pagar mais caro pela gasolina com a volta do aumento do tributo. Mas, como o senhor bem disse, isso teve um impacto gigantesco nas contas dos estados. Isso é que eu queria que o senhor enfatizasse para as pessoas. Quanto Mato Grosso, por exemplo, o Mato Grosso perdeu de arrecadação com a política passada e quanto vai recuperar esse caixa, porque as pessoas têm que entender que esse dinheiro vai pagar mais na gasolina, mas esse dinheiro vai completar o caixa do governo para se gastar com saúde, educação, transporte, segurança e outras coisas. Como é que dá um exemplo do Mato Grosso para a gente, secretário? Luiz Felipe, é fundamental a sua pergunta. No ano passado, só no diesel, nós perdemos, e junto com a gasolina também, em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais no segundo semestre. Mato Grosso tinha feito um ajuste em 2019, nós estávamos com caixa para poder suportar ali aquele segundo semestre que foi bastante complexo. Mas agora nós devemos recuperar, a partir desse acordo, em torno de 1 bilhão de reais. Então, como é um acordo, são concessões recíprocas, nós fizemos então ali a concessão em torno de 600 milhões. No caso de Mato Grosso, 1 bilhão de reais em reposição àqueles 1 bilhão e 600 que nós perdemos no segundo semestre. Isso não impactou aqui a nossa política de investimentos, mas tivemos, claro, que rever algum nível de esforço que nós teríamos para fazer repasses para municípios, novos convênios, que a gente vínhamos numa forte parceria com os municípios nesse sentido. Tivemos que conter, inclusive, repasses para os municípios. E muitos municípios, Luiz Felipe, é importante dizer, os estados sofreram, mas os municípios sofreram mais. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso hoje, em função desse arranjo, que ocorreu no segundo semestre do ano passado e dessa perda, muitos municípios com dificuldade para fechar a sua folha de pagamento e isso se espraia Brasil afora. E se eu puder fazer um complemento, eu acho que em relação ao ganho que o consumidor fala, e em relação a esse ponto, o que nós temos que fazer é um convite a todos os governantes, de um modo geral,
a estimular os biocombustíveis. Aqui em Mato Grosso, o impacto do aumento da gasolina, que vai ser residual, muito baixo, mas haverá, em função desse ajuste que foi feito nacional, ele é pouco sentido em função de nós termos uma política aqui de que a cada 10 litros que é abastecido em cada posto, em torno de 6 a 7 litros são de etanol, porque a gente tem um estímulo ao etanol. A alíquota do etanol ainda não é um preço fixo por litro, é uma alíquota. Hoje ela está vigente em 8,5%. Isso faz com que Mato Grosso tenha o valor do etanol menor do Brasil, né, em função da alíquota que nós praticamos. Então, é importante que nós estimulemos a política de biocombustíveis com redução de alíquotas, fazendo com que o consumidor tenha, quando ele for tomar a decisão dele, a possibilidade de abastecer com biocombustíveis, o meio ambiente agradecendo e também toda uma cadeia, que no caso o nosso etanol aqui é do milho, sendo ativada, né? Fazendo com que desde o produtor até o consumidor se beneficie. Precisamos olhar com carinho para a política também do ICMS sobre os biocombustíveis. Secretário Rogério Galo, agora a pergunta de Cristiano Beraldo. Secretário, bom dia. Eu entendo da sua fala que o senhor vê o papel da Petrobras como um papel estratégico, ela numa posição de quase benfeitora do Brasil quando muda a sua política de preços. Entretanto, a Petrobras é a maior devedora de ICMS do estado do Rio de Janeiro, mais de 12 bilhões de reais de dívida de ICMS inscrita na dívida ativa. Essa mudança na política de preços acaba com a concorrência do importador, que trazia para o mercado brasileiro um mínimo resquício de um mercado maduro, onde a Petrobras não reina sozinha. O senhor não acredita que, para o consumidor, o melhor não é estimular a concorrência de fato, ter novas refinarias, a gente ter oleodutos que possam transportar os produtos das refinarias para outros estados? Porque essa política do etanol que o senhor mencionou, ela é muito bem-vinda. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, também tem política de incentivo de ICMS para o etanol produzido lá, mas o fato é que o mercado de etanol sempre acompanha o preço da gasolina. Não há uma política de Estado para o etanol. O senhor não acha que tem muita coisa errada no mercado de combustíveis e que o que nós precisamos olhar é para o futuro e a melhoria da competitividade? Sem dúvida, eu assino embaixo do que você disse em relação à abertura do mercado. Eu não fiz juízo de valor sobre a política de preços, é bom dizer, da Petrobras. O que eu disse é que essa alteração que nós estamos fazendo na política de formação do custo do ICMS sobre os combustíveis, ela é muito bem-vinda, porque ela deixa de impactar essa oscilação do mercado internacional que havia e que é natural. A Petrobras também não pode ser uma empresa deficitária. Ela não pode comprar mais caro e a gente sabe que o 30% do diesel que nós consumimos aqui é diesel importado. Então, se ela compra mais caro, ela não pode vender mais barato, senão ela acaba sendo, de fato, uma benfeitora e mais adiante nós vamos assistir aí problemas que nós vimos no passado recente. Então, o que eu estou dizendo é, em relação ao ICMS, para frente, nós fizemos uma reforma estrutural. Nem vou falar de reforma tributária aqui, mas para o ICMS, em relação a combustíveis, nós temos hoje uma conjuntura, não mais uma situação conjuntural, mas estrutural. Nós não vamos ter mais oscilações e isso fica transparente para o consumidor saber exatamente quanto ele está pagando por litro. Agora, sobre a política de preços, eu assino embaixo. Eu acho que nós temos que ter um mercado do petróleo maduro o suficiente que permita que a concorrência se estabeleça, porque concorrer com uma empresa que tem monopólio e vai praticar preços que eventualmente sejam subsidiados, eu acho difícil. Então, a neutralidade, seria importante que nós tivéssemos neutralidade em todos os estados em relação à política de biocombustível. Isso é muito desejável e gera muitos empregos e, como eu disse, o meio ambiente agradece. Mato Grosso tem o menor valor do etanol do Brasil em função de uma política estadual que nós implementamos e tem sido um sucesso, fazendo com que o consumidor se beneficie. Mais um pouco, secretário, sobre a política de preços da Petrobras. Gostaria que o senhor comentasse para a gente encerrar. O senhor citou o valor do barril do petróleo internacional. Justamente a estatal diz que pretende se desvincular desse PPI. O senhor acha interessante essa medida e possível? Então, é uma medida preocupante que deve levar em consideração dois aspectos. O mercado, como que o mercado vai reagir? Os demais agentes econômicos vão ter essa mesma oportunidade?
é uma questão que fica. Aí fica uma discussão conjuntural e também estrutural, conjuntural pelo momento, mas também é uma questão estrutural, se os demais agentes econômicos vão tomar do mercado de petróleo, tomar a decisão de vir para o Brasil, tendo uma política de preços estabelecidas nessas condições. E o segundo ponto que eu considero fundamental é exatamente saber se isso, ao longo do tempo, vai ser sustentado pelo preço que quem vai pagar são os investidores ou se vai sair dos dividendos da União, né? Se sair do caixa da União, pode ser um aspecto favorável que você tenha condição de, ao menos, não criar um problema de endividamento da companhia, né? Ao menos no momento da distribuição, quem vai pagar essa conta é o caixa do Tesouro Nacional. Mas, de novo, eu não considero essa uma medida salutar. Não é uma medida estrutural você fazer controle de preços de modo artificial. A conta vem no médio e no longo prazo, e não é barata. Nós conversamos com o secretário da Fazenda do Mato Grosso, Rogério Galo. Mais uma vez, secretário, obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos nessa edição do Jornal da Manhã. E, claro, a gente continua discutindo esse assunto para saber realmente como é que isso vai onerar, obviamente, o consumidor. Secretário, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos.